Este é o evento do Observatório da Democracia, que está organizando um ciclo de diálogos toda semana. Este Observatório da Democracia é constituído pelas fundações, Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, Perseu Abramo, Maurício Gamóis, Lauro Campos e Marielle Franco, o Astrogildo Pereira, Mário Campos e Social, que é do PROS. Ela tem por objetivo reunir os 4 governadores para que nós possamos discutir temas que são fundamentais nesse momento que o Brasil vive essa pandemia. Estamos aqui conosco aqui o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, Rui Costa, da Bahia, Flávio Dino, do Maranhão, e o governador Helder Barbalho, do Pará. O tema da nossa palestra hoje é pandemia, crise e pacto federativo. Eu queria perguntar ao governador Renato Casagrande sobre esse momento difícil que vocês, governadores, são as principais figuras desse evento, na medida que coube a vocês tomar todas as iniciativas no sentido de impedir que se consiga diminuir de maneira razoável a contaminação do povo brasileiro. Porque a ausência total do presidente da República, não só a ausência, mas a irresponsabilidade de trabalhar contra o que o mundo todo faz, que é o isolamento social, ameaça, inclusive hoje, para ter uma rede de televisão e rádio, defender e estimular o fim da separação social. Isso afeta grandemente o Pacto Federativo, que tinha que ser a soma dos interesses dos estados, coordenado pela presidência, pelo governo federal, a fim de que a força dessa soma pudesse reduzir este pacto. Então, Renato, quais são as grandes dificuldades que você e os governadores estão sentindo e o que é necessário que se faça de maneira urgente, além do isolamento total, para que nós possamos superar e, lá na frente, voltar a crescer, voltar a desenvolver o nosso país. Muito obrigado, ministro Manuel Dias, coordenando esse trabalho do Observatório da Democracia. Quero parabenizar os partidos e as fundações dos partidos que compõem e formam o Observatório. Para isso que a gente tem que ter partidos e fundações, para poder fazer o debate, achar caminhos. Alegria de estar aqui com o Rui Costa, meu vizinho aqui, governador da Bahia, alegria de estar com o governador Flávio Dino, o governador Helder Barbalho. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar juntos, mais uma vez, fazendo essa discussão. E todos nós 4 governadores, e tenho certeza também o Manuel Dias, todos, nenhum de nós aqui achávamos que iríamos passar por que estamos passando. A realidade que a gente está vivenciando é uma realidade inesperada, uma crise de incerteza muito forte e que a gente tem que ir administrando dia após dia. Então, nós estamos enfrentando uma crise que exige um replanejamento completo do nosso trabalho. Antes dessa solenidade, eu estava aqui anunciando os cortes de despesas no governo. O governo perderá, no mínimo, o governo do Espírito Santo tem um orçamento total de quase 20 bilhões de reais, mas de recursos do Tesouro de 15 bilhões e 500, era a previsão inicial. Nós vamos perder aqui 3 bilhões e 400 milhões de reais de receita, só o governo do Estado. Isso exigirá uma reprogramação completa das nossas ações, um corte de despesa muito profundo em custeio, em investimento,
em renegociações de contratos. Então, nós tivemos que mudar tudo, nossa vida, nosso comportamento, nossa atitude, tudo que a gente fazia, né, presencialmente, como essa reunião aqui, passamos a fazer à distância e estamos enfrentando tudo isso, né, observando o que o mundo está fazendo e vendo como os líderes do mundo estão conduzindo essa crise, essa pandemia em cada país. Vejo os países da Europa, vejo os países da Ásia, vejo inclusive os Estados Unidos, tá certo? Que tem um presidente com posição política muito semelhante ao presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, a gente vê quem olha para o Brasil e nós olhamos para nós aqui mesmo, não conseguimos enxergar nenhuma coordenação nacional. A saída do ministro Taixa ontem, em um mês, 2 ministros, mostra completamente como o país está à deriva neste momento de ausência completa de uma coordenação nacional que dificulta muito o nosso trabalho, muito mesmo. Assim, vocês estão acompanhando a gente, não devem imaginar ou imaginam como é difícil o trabalho da gente sem ter uma orientação nacional, sem ter um trabalho conjunto, União, estados e municípios. Então, isso é um peso a mais para nós, mas se não bastasse isso, o enfrentamento que a gente tem que ter todos os dias, porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma prática do enfrentamento, né, em todos os assuntos ele procura um enfrentamento, com os governadores em especial. Eu jamais pensei que ele fosse fazer um enfrentamento à vida, né, ao risco à vida, né? Eu imaginei que isso seria alguma coisa que pudesse nos unir completamente, independente das nossas posições políticas, mas temos aqui que ficar lutando contra os robôs, né, que defendem, que nos atacam, contra a militância orgânica que nos ataca. Então, além da gente cuidar dessa crise, a gente tem que cuidar, né, desse ataque que a gente sofre diariamente e dessa dúvida que o cidadão brasileiro tem na hora que houve um governador e na hora que houve um presidente da República. Então, isso nos deixa uma tarefa ainda mais desafiadora, a ausência dessa coordenação nacional. Mas também, para eu ficar aqui no meu minuto, vou entrar nas questões efetivamente necessárias. Assim, a política dos governadores ganhou muito, muito peso, tá certo? Até porque nós estamos enfrentando uma pandemia que não é de curto prazo. Essa pandemia é até chegar uma vacina. Então, este ano, ano que vem. Nós vamos ter que conviver com práticas que a gente não adotava antes, com protocolos que a gente não adotava antes, com medidas que a gente não adotava antes, até chegar uma vacina no nosso braço, tá certo? E nos alcançar, né, para que a gente possa voltar a uma certa normalidade, se tivermos isso daqui para frente. Então, é de longo prazo. Então, eu estou aqui tratando no Estado do Espírito Santo, buscando uma forma de conviver com a pandemia, né, controlando aqui a administração do sistema de saúde pública. Assim, abrimos até agora 408 leitos de UTI exclusivo para a Covid, porque a crise na área de saúde é muito forte. Então, nós estamos desde fevereiro aqui nos preparando, desde final de janeiro nos preparando para isso, com uma ampliação do setor público nosso, uma parceria com o setor filantrópico, compra de leitos privados, para a gente poder estar um passo à frente, mas não está fácil não. Assim, a velocidade da internação é muito grande, a dificuldade do isolamento social é enorme e a crise na área de saúde ainda não atingiu o Estado do Espírito Santo, mas eu tenho dito para as pessoas aqui que essa é uma pandemia que não depende de governo, depende das pessoas. Se cada um de nós tivermos a nossa responsabilidade, nós sim vamos conseguir ter um resultado coletivo. Eu faço um debate muito franco aqui com a sociedade. Eu vejo pessoas defendendo o fechamento do comércio, radicalizar, com posições muito pelo isolamento social, mas chega final de semana vai para a praia, tá certo? Chega final de semana vai para a casa de campo, vai para se encontrar com os amigos. Então, nós não podemos só terceirizar essa responsabilidade do enfrentamento da pandemia, não. Essa é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, individualmente, dar a nossa contribuição para que a gente aumente o isolamento, aumente o distanciamento, não aglomere, que a gente use máscara, que no Espírito Santo é obrigatório usar máscaras. Então, assim, estamos num trabalho forte de abertura de leitos, mas também todo governador sabe da dificuldade de respiradores, sabe da dificuldade de profissionais, né? Nós não estamos numa ilha da fantasia aqui,
separadas dos problemas que o Brasil vive. Até agora a gente administrou, mas podemos colapsar daqui a pouco pela demanda que a gente tem do sistema de saúde. Tomamos também algumas medidas que são fundamentais na área econômica, linhas de crédito com fundo de aval público, para que a gente possa financiar o microempreendedor e a pequena empresa e a microempresa, né, recursos do Tesouro no fundo de aval. Estamos complementando um pouco as ações do governo federal na área social, fortalecendo fundo a fundo, com o Fundo de Assistência Social, para que os municípios possam comprar cesta básica e dar uma atenção mais adequada a quem precisa na hora dessa. Na hora da crise, os pobres, os vulneráveis é que mais sofrem. Qualquer crise, seja crise sanitária, crise política, econômica, quem primeiro sofre, naturalmente, é a pessoa mais vulnerável. E, para que eu possa encerrar, então, tenho também feito uma conversa muito clara aqui, né, que a gente pode abrir até muitos leitos de UTI. Lei de UTI salva vidas, tá certo? Mas não salva todas as vidas, né? A gente está vendo mesmo com UTI quantas pessoas estão morrendo. Então, o que salva vidas mesmo é o isolamento, o distanciamento, o uso de máscara, não aglomeração, prevenção, isso é que salva vidas. Então, a gente tem que controlar, de fato, a velocidade do contágio para que a gente possa salvar vidas no estado do Espírito Santo, e essa tarefa está muito nas mãos, neste momento, dos governadores, de muitos prefeitos, porque a ausência completa de uma coordenação nacional por parte da União. O Maranhão, governador Flávio Dino, é um dos estados que ainda sofre as consequências históricas de uma dominação, de uma oligarquia que dividiu, separou, né, muito o estado do Maranhão. A quarentena, ela realmente cansa. E aquele mais pobre, que não tem recursos para se alimentar, aquele que não tem condições de comprar um remédio para o seu filho, ele vai, na medida que tem o presidente da República, que é o chefe da nação, induzindo a deixar a casa para trabalhar, buscar o seu salário, isso causa uma dramaticidade muito grande. Eu sei do esforço que tu está fazendo aí, fazendo das tripas do coração, né, para poder... Ainda bem que nós temos um Congresso que assumiu a sua responsabilidade. Vocês imaginam, se nós não tivéssemos no Congresso Nacional uma força capaz de fazer o enfrentamento, chamar a razão, chamar o respeito à Constituição brasileira, e o próprio Supremo tem agido de maneira corajosa e patriótica, eu acho que o Maranhão é um dos estados que mais tem sofrido, como disse o Casagrande, o Renato. Não há remédio, a não ser a separação social. O Maranhão, tu espera que com essa separação total vai atingir os seus objetivos? Manuel, uma alegria poder falar com você, cumprimentar na sua pessoa todos os demais dirigentes partidários e das fundações. E, mais uma vez, registrar o profundo respeito e a gratidão que eu pessoalmente tenho por você e pelo PDT, que sempre integrou nosso campo de alianças aqui no Maranhão. Quero também dizer da minha alegria de novamente rever, infelizmente não pessoalmente, mas os queridos amigos Helder, Rui e Renato. Muito em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar e estaremos juntos, como sempre, debatendo e combatendo o bom combate em favor do Brasil e dos brasileiros, não apenas pelos meios virtuais, mas também nas reuniões presenciais do Colégio de Governadores. Você levanta, Manuel, pontos de enorme importância para todos e todas que nos assistem, e tenho me debruçado exatamente a esses vários aspectos que você mencionou nessa introdução. E eu, portanto, gostaria de aludir a esses itens e mais 2 ou 3, e com isso fazer o conjunto da minha intervenção inicial. Em primeiro lugar, você fala com muita propriedade, Manuel, da temática das vítimas. Esse é o tema número 1, a crise sanitária e como nós saímos dela.
estamos vendo exatamente isto. Há uma atitude de sabotagem, objetivamente, liderada pelo próprio Bolsonaro. E isso faz com que os esforços que Casagrande aludiu, em larga medida, se percam, na medida em que nós poderíamos ter menos leitos hospitalares e, portanto, até menos investimentos se houvesse maior prevenção. E, portanto, paradoxalmente, o Bolsonaro é aquele que mais empurra a economia brasileira a realizar mais gastos, exatamente porque ele tenta impedir a adoção de medidas preventivas, notadamente aquelas recomendadas na seara internacional referentes ao isolamento ou distanciamento social. Nesse território ainda da temática das vítimas, gostaria de aludir à importância de nós enfocarmos a questão dos insumos do complexo de saúde. Isso vale como lição para hoje, lição para o futuro. A alta dependência que o Brasil tem hoje de fornecimento de outros mercados para produtos de tecnologia simples, a exemplo dos próprios respiradores. Então, é uma lição importante e é uma temática urgente, garantir o abastecimento pleno de insumos no mercado brasileiro. Segundo conjunto de observações também na linha do que você propõe, Manuel. O nosso Estado marcado por históricas desigualdades sociais e regionais. Por isso mesmo, a renda básica de cidadania, o auxílio emergencial é tão premente. E eu gostaria de sustentar, em relação a isto, 3 tópicos. O primeiro deles, a necessidade de o pagamento ser feito imediatamente, com velocidade, com menos burocracia e com dignidade, e não promovendo essas aglomerações desordenadas por negligência do governo federal. Em segundo lugar, a importância de nós prorrogarmos o prazo do auxílio emergencial. Em terceiro lugar, a derrubada do veto. Você, Manuel, aludiu ao papel do Congresso, e eu compartilho da sua observação. O Congresso corretamente estendeu a renda básica para segmentos como motoristas de aplicativos, taxistas e outras dezenas de outras de categorias. E o presidente da República vetou, de modo, a meu ver, inconstitucional, porque é anti-isonômico e, obviamente, contrário ao interesse público, ao interesse nacional. Creio ser importante a derrubada desse veto que o presidente fez, a extensão do auxílio emergencial. O terceiro e penúltimo tópico da minha fala diz respeito à agenda econômica. A agenda econômica não pertence ao Bolsonaro, como se o campo democrático não fôssemos nós que tivéssemos verdadeiros compromissos com segmentos populares, com aqueles que menos têm. Aí abrangidos, por exemplo, a legião de micro e pequenos empresários que precisam do apoio estatal. O crédito pelo mercado apenas não chega efetivamente hoje à mão das empresas, nem às grandes empresas, muito menos a micro e pequenas empresas. Então, creio que os nossos companheiros e companheiras todos que estão acompanhando, aglutinados em torno das fundações partidárias, devemos priorizar uma agenda econômica emergencial que trate de crédito, investimento, fundos e bancos públicos. O último item diz respeito à agenda federativa e democrática. Elas estão vinculadas hoje, porque o Bolsonaro tenta desorganizar qualquer força de moderação da sua vocação despótica. E uma das forças de contenção dos seus impulsos autoritários é a existência de governadores que defendem a federação e defendem a democracia. E o que é que ele tenta fazer o tempo todo? Destruir esses governadores por várias formas, desde ataques constantes até medidas antipatrióticas, a exemplo de retardar a sanção do projeto de lei que trata não de socorro a governadores e prefeitos, mas sim do apoio aos serviços essenciais mantidos por estados e municípios, que interessam a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras.
Então, a agenda federativa está hoje vinculada à agenda democrática, porque o objetivo do Bolsonaro hoje é quebrar todos os segmentos que resistem à vocação autoritária que, lamentavelmente, ele encarna. E ele identifica isso nos governadores de modo pluripartidário, de modo multiideológico, indo desde o governador de São Paulo até os governadores que aqui estamos reunidos. Então, eu finalizo as minhas palavras frisando a importância da agenda federativa e da agenda democrática, na medida em que, infelizmente, tenho a convicção de que, se o Bolsonaro puder, ele fechará as instituições democráticas, ele intervirá nos estados, ele fechará o Congresso e o Supremo. Não creio que conseguirá, mas seria ingênuo, seria metafísica nós não considerarmos que é isto que ele quer. Concretamente, este é o sonho do Bolsonaro. E o sonho dele é o pesadelo do Brasil, antinomicamente. Se é o sonho dele, é o pesadelo de todos aqueles que acreditam na democracia como uma forma de convivência pacífica, justa, entre todos os brasileiros e brasileiras. Então, Manuel, bem sumariamente, são esses pontos assim que considero os centrais para a compreensão acerca da realidade brasileira, e também explica um pouco o esforço que temos procurado fazer aqui no nosso Estado, procurando que este pedaço da pátria brasileira defenda não só os interesses que nos são próprios, o interesse da população do Maranhão, mas ajude a defesa do Brasil. Obrigado, Flávio Dino. Eu convivi com o Helder Barbalho do Ministério, e ele, enquanto exerceu o Ministério, ele mostrava a sua força, a sua gana de querer servir o Estado do Pará e servir ao Brasil. Acabou governador do Estado. E governa o Estado com maior território, se eu não me engano. As distâncias lá são fenomenais, que ele sozinho dificilmente poderá tratar e cuidar da população do Pará. O sonho do Bolsonaro, o Flávio Dino colocou muito bem, é o impasse democrático. Ele não faz nada, o contrário, só tenta criar dificuldades, brigando com governadores, brigando com prefeitos e brigando com quem tenta criar dificuldades para o seu intento. Eu acho que ele não vai conseguir, porque graças hoje ao poder dos governadores, os governadores cresceram muito, vocês cresceram muito, na medida que a população está vendo o sacrifício, a dedicação, o esforço que vocês estão desenvolvendo contra tudo. O mundo todo pensa agora a vocês. E o presidente da República do nosso país, sozinho, pensa ao contrário. Então, eu imagino a dificuldade da redução que houve drasticamente da arrecadação para atender a todas essas demandas. Eles não conseguem distribuir R$600. Na semana seguinte, a decretação de calamidade pública, botaram nos cofres dos bancos, 1,3 trilhão. Essa gente não sabia que tinha 90 milhões de miseráveis, de excluídos, de trabalhadores informais. Porque hoje nós temos aí uma rede de endereços, de cadastros, do Minha Casa Minha Vida, dos CRAS, que é uma grande rede também, e polarizar entre todo o sistema financeiro a possibilidade de atender. Então, Helder, as dificuldades do Pará são maiores do que os outros estados. Mas a tua juventude, claro, vai te dar condições de enfrentar essa pandemia aí, e nós certamente sairemos mais fortes amanhã. Um país da riqueza, da potencial, das reservas que tem o Brasil, nessa crise mundial nós teremos condições, havendo um bom plano de recuperação, de sair de cabeça erguida de tudo isso. Manuel, boa tarde.
Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste encontro do Observatório da Democracia, festejar a iniciativa do conjunto de partidos e suas fundações que desejam efetivamente cumprir com a missão de debater o Brasil, debater as diferenças nacionais e, acima de tudo, construir ideias que nos permitam vencer os nossos desafios. Muito feliz de poder estar aqui na companhia de grandes governadores, de colegas que têm dividido todas as dificuldades, mas também trocado experiências para que possamos unir esforços contra este que deve ser o único adversário do Brasil, que é o coronavírus. Queria cumprimentar o Rui e todos os queridos baianos, cumprimentar da mesma forma meu querido Flávio, vizinho, ao seu povo maranhense, e o nosso querido Casagrande, a todo o povo do Espírito Santo e a todos os brasileiros que nos assistem. De fato, Manuel, governar um estado das dimensões territoriais do Pará é um desafio muito peculiar. O Pará tem 1.247.000 quilômetros quadrados. Um estado que comporta em seu território a agregação de Portugal, Espanha e França juntos, sendo, como todos sabem, o segundo estado em dimensão territorial do Brasil, mas com uma peculiaridade, diferente do Amazonas, que comporta 70% da população na Grande Manaus. Aqui é inverso. Aqui 25% está na Grande Belém. Portanto, espalhados demograficamente em todas as mesorregiões do estado. E para governar um estado como este é fundamental enxergar a fotografia de cada mesorregião, de cada peculiaridade local. Agora mesmo, eu acabei de chegar do Marajó, da ilha do Marajó. Inclusive, fazer a minha homenagem à cultura marajoara. Esta camisa faz parte da cultura marajoara, uma cultura absolutamente bela, com um artesanato fantástico. E eu estava no Marajó exatamente porque lá é necessário uma estratégia de saúde muito peculiar. Os rios são as ruas e a diversidade e as dificuldades logísticas acabam exigindo uma estratégia em saúde muito própria. Nós temos feito aqui, dentro deste conceito, por exemplo, no Marajó, nós já implementamos um hospital de campanha no Marajó Ocidental, que fica mais no sentido, nas proximidades da região oeste do estado. Mas a região oriental, mais voltada para a capital, requer também uma estratégia. Então nós estamos montando agora mais um hospital de campanha nesta outra região da própria ilha, além de helicóptero UTI para facilitar a logística de deslocamento destas regiões. E é assim que nós temos lidado para buscar diminuir o sofrimento da população. Fizemos aqui, já entregamos 4 hospitais de campanha, estamos agora iniciando em Belém mais um segundo hospital de campanha, já chegando só na capital, nós estamos indo para 660 leitos de hospital de campanha, sem contar com hospitais regionais, pronto-socorros, policlínica, ações diversas. E também olhando o interior. Nós já temos um hospital de campanha, como citei, no Marajó, um outro hospital de campanha na região sul e sudeste do estado, em Marabá, e agora iniciando em Redenção, no extremo sul do Pará. Na região oeste, já com o hospital de campanha em Santarém e iniciando na região do Xingu, em Altamira. Portanto, esta diversidade deste país, que é o Pará, requer com que nós não tergiversemos em salvar a vida da população. E é isso que nós temos feito. Nós temos aqui aplicado as nossas decisões pautadas na ciência, no conhecimento, na medicina,
e no valor à vida. Muitas das vezes isto causa interpretações diversas, mas nós temos que fazer a opção em preservar a vida da população. E as medidas de isolamento social são determinantes para que isto permita com que a intensividade do contágio possam estar minimamente espaçadas de tal maneira que não colapse o sistema público e privado de saúde. E aqui nós temos visto, inclusive, esta dificuldade, particularmente na região metropolitana de Belém. Portanto, para que consigamos dar uma solução efetiva a isto, nós reforçamos as medidas de isolamento, levando sim em consideração realidades próprias de cada região, não estabelecendo uma estratégia isonômica em todo o estado, já que são realidades diferentes e isso deve ser levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, portanto, colocando de maneira muito transparente junto à sociedade, de que a opção é pela vida, mas que nós não devemos dar vazão ou dar fortalecimento para esta polêmica que me parece absolutamente inadequada, de que vida e economia são coisas antagônicas, de que para poupar a vida precisa acabar com a economia, ou para salvar a economia se faz necessário sacrificar a vida. E isto tem sido um diálogo frequente, não deixando que este diálogo seja politizado, pelo menos de minha parte e da parte das pessoas que devem ter responsabilidade no tema, e torcendo que nós possamos ter a capacidade de unir o Brasil em torno de um único adversário, que é o coronavírus. Me causa profunda preocupação quando vejo se perder energia com discussões ideológicas, com discussões políticas, com a tentativa de construir, ou, melhor dizendo, desconstruir a ciência e o conhecimento para alicerçar um discurso que possa eventualmente contraditar aqueles que valorizam a vida. Por isso, este é o caminho que nós escolhemos, este é o caminho que nós continuaremos a exercer, e espero em Deus que todos nós possamos, o quanto antes e com o menor trauma possível, fazer com que o Brasil reencontre o curso da normalidade na vida das pessoas, com o menor trauma, com o menor número de pessoas que percam entes queridos, com o menor número de infectados, e que isto nos permita, inclusive, assegurar de forma a termos o equilíbrio, inclusive, para que as atividades econômicas possam ser menos traumatizadas, sem esquecer que todos nós temos a sensibilidade e devemos ser gratos àqueles que estão plenamente se esforçando, ficando em casa, e sermos solidários também com aqueles que estão tendo as suas atividades econômicas prejudicadas. Mas é fundamental que se faça uma escolha neste momento. E a vida, ela só tem uma. A economia, com todos os percalços que possam acontecer, é possível uma segunda oportunidade. Que Deus nos permita avançar, salvando o nosso povo e a nossa gente, e que a democracia deste país possa ser fortalecida como alicerce institucional e, acima de tudo, que regule as convivências dos diferentes. Helder, obrigado. Imagina se nós não vivêssemos um regime democrático sobre a vontade de uma única pessoa, especialmente o presidente descontrolado do porte que é o nosso presidente. Governador Rui Costa, boa tarde. Economia é consumo.
Para que a economia se desenvolva, cresça, ela tem que ter consumidores. E numa pandemia dessa que nós estamos vivendo, uma crise e com o impacto gerado por ela, não vai ter quem os consuma, a não ser através da segurança de que ele vai ter sobrevivência, vai enfrentar e superar essas dificuldades. Então, é muito importante que a gente faça o que o mundo está fazendo. Aí a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, sucumbiu. Vai ter uma queda do produto interno bruto espetacular o ano que vem, mas certamente com a sua estrutura, com as suas possibilidades e com a tecnologia e com a ciência, eles vão superar de maneira rápida e recolocar as coisas de vida do lugar. A Bahia também, governador, está sofrendo, como os demais governadores, essa discrepância de postura. Tivemos 2 ministros da saúde e esses 2 ministros, um deles não durou um mês na função de ministro da saúde. Mas entra um, sai outro e não temos um projeto nacional articulado entre os governadores, os prefeitos e o governo federal na busca de se tratar, de melhorar as condições de saúde, fortalecer o SUS, fortalecer todos os organismos de segurança médica do Brasil, a fim de que a gente saia mais rapidamente. E tudo isso aí, vamos sair. Agora, eu acho também que o que se veste no mundo na busca da fabricação de uma penicilina deve ser fabuloso, né? Porque aquela indústria ou aquele país que obter o sucesso numa penicilina, ele ganha a Terceira Guerra Mundial. Ele será o grande vencedor nessa guerra que estamos desenvolvendo. Então, a Bahia, governador, tem um tamanho muito grande e uma importância vital na economia do Nordeste brasileiro. E a Bahia tem apresentado números também expressivos. O governo do Estado não tem contado com nenhum auxílio do governo federal? Boa tarde, Manuel. Boa tarde, meus amigos. Quero, em seu nome, Manuel, cumprimentar a todas as fundações aí que estão ajudando a construir este debate. Saudar aqui o nosso amigo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, nosso amigo Helder Barbalho aí, governador do Pará, Casa Grande, abraçar todos vocês e dizer que nós estamos vivendo esse momento. Se nós fizermos uma retrospectiva, eu e o Flávio, estamos como governadores aí desde 2015, nós já enfrentamos um cenário de baixíssima credibilidade internacional do Brasil desde o episódio do impeachment da ex-presidenta Dilma. Depois tivemos o governo do Temer e, após isso, a eleição do Bolsonaro. E o Brasil, que já vinha com baixa credibilidade internacional, eu diria que foi ao subsolo. A imagem do Brasil está no chão, na lona. Isso tem um impacto gigantesco, não só neste momento, mas terá um forte impacto quando nós todos estivermos empenhados na retomada da economia, dos negócios, do desenvolvimento, fruto de sucessivos comportamentos, sejam eles internos, de desprezo à ciência, à democracia, desprezo às relações internacionais. Nós vamos caminhando agora para 1 ano e meio de governo do atual presidente, onde muitos países do mundo, grandes nações, já foram atacadas pelo atual governo. Não só a China, a França, os nossos vizinhos, a Argentina, outros países da América Latina, vários países foram sucessivamente atacados pelo governo federal em vários momentos. E agora a Organização Mundial da Saúde sofre um ataque sistemático do governo brasileiro, questionando, inclusive, a capacitação dos seus membros
questionando as suas orientações, e, neste momento, nos causa, além de perplexidade, eu tenho dito que nos causa inveja de ver outras nações do mundo, os seus líderes, sejam eles presidentes ou primeiro-ministros, buscando unir o país, colocar divergências políticas de lado, colocar questões partidárias de lado e buscando unir a nação para enfrentar, com certeza, uma tempestade perfeita, uma crise global, de impactos gigantescos na economia. Eu digo sempre para as pessoas aqui, ó, se vocês quiserem ter a dimensão do tamanho, que no Brasil nós constantemente estamos falando de crises econômicas. Então as pessoas talvez não tenham a exata noção, o senso comum de qual é o tamanho dessa crise. E eu tenho dito, se quiser que nós possamos perceber o tamanho dessa crise, vamos olhar a economia americana, que é uma das duas maiores do mundo, junto com a China. A economia americana, na sua história, desde a existência do seguro-desemprego nos Estados Unidos, o momento de maior procura na maior crise americana, desde a existência do seguro-desemprego, o número recorde de pessoas procurando seguro-desemprego foram 5 milhões de americanos. Agora, já são 35 milhões de americanos buscando seguro-desemprego. 7 vezes mais o que foi o maior número histórico de americanos recorrendo ao seguro-desemprego. Isso é um dado que, por si só, expressa a dimensão dessa crise, que alcança praticamente todas as nações do mundo e alcança o Brasil também. E aqui não é fácil se enfrentar uma pandemia de saúde pública como essa sem uma coordenação nacional, sem uma unidade de orientação para a população. Enquanto a Organização Mundial de Saúde, enquanto todos os países estão orientando, enquanto não tiver vacina, evitar o contato social, o presidente, além de falar, tem dado demonstrações explícitas de rompimento disso, indo em padaria, indo em praças, cumprimentando pessoas, abraçando, beijando, enfim. Ou seja, colocando em dúvida a existência do vírus, a realidade do vírus. Um vídeo, eu até coloquei em minhas redes sociais, onde ela repetiu 5 vezes, e isso me chamou a atenção, e eu passei a ver outros vídeos de pessoas saindo do hospital. Ela repetiu 5 vezes. Gente, o vírus existe, é real, não é mentira, não. O vírus é verdadeiro. E eu quase morro, eu fiquei na UTI, sofri, não vi minha filha. A necessidade das pessoas que saem dar testemunho de que o vírus existe é um reflexo da dúvida que está na cabeça das pessoas pela posição do presidente da República, pela sistemática posição dele pregar quase que a inexistência do vírus, quase que levando o vírus a ser um sinônimo de uma gripezinha. Então, isso é muito grave, e não só isso, ele passa a agredir, o Casagrande foi feliz em diz, com uma verdadeira milícia digital, agredir, caluniar governadores, prefeitos, sejam com robôs, sejam com prepostos, que eu não sei onde essas pessoas estavam, em que lugar elas estavam trancadas, que eu nunca tinha visto esse perfil de gente emitindo esse tipo de opinião. Eu tenho 57 anos de idade, confesso que, ao longo da minha vida, eu nunca tinha presenciado esse tipo de manifestação de tanto ódio, de tanta amargura, de tanta raiva. Então, e essa semana o presidente não só incentiva, propõe que os comerciantes, que os empresários se organizem para enfrentar, para coagir, constranger os governadores, para enfrentá-los. Então, não é fácil salvar vidas humanas nessas condições, e nós já temos uma federação que pouco guarda relação com esse nome, federação, uma vez que 70% de todos os recursos do Brasil tributários estão concentrados na União.
restando para mais de 5 mil municípios e 27 estados, dividir 30% do bolo tributário. Isso mostra a fragilidade da nossa federação, mas mostra também a escassez de recursos que prefeitos e governadores têm para enfrentar essa pandemia, que precisaríamos, nós optamos por adotar medidas progressivas de acordo com a região e com o município. Algumas medidas são uniformes na medida do avanço do contágio. Por exemplo, nós adotamos um critério que toda cidade que tiver casos confirmados com menos de 14 dias, seu transporte intermunicipal está suspenso. Ou seja, ela não se comunica para nenhuma outra cidade através de transporte coletivo. Quando ela aparecer em caso, volta a restabelecer o transporte para outras cidades, desde que não sejam para cidades que tenham casos confirmados nos últimos 14 dias. Com isso, nós conseguimos evitar, depois de 60 dias, a contaminação na maior parte das cidades. A Bahia tem 417 cidades, das quais estamos chegando agora a 200 com casos confirmados. Mas se eu restringir esse número a casos confirmados nos últimos 14 dias, que nós aqui chamamos de casos ativos, ou seja, pessoas que podem transmitir o vírus, esse número cai para em torno de 140 municípios hoje com casos ativos, ou seja, com menos de 14 dias. Então, são esses municípios que têm restrição estadual. Os outros municípios não têm restrição estadual, exceto se tiver alguma restrição municipal, porque nós não temos buscado fazer confronto aqui com os municípios, e sim temos alinhado posições com eles para a tomada de decisões. Nossa projeção aqui é chegar a 1.300 leitos de UTI, não leitos de Covid, porque tem os leitos clínicos, que são muito mais do que isso, mas leitos de UTI, nossa meta é chegar a 1.300 leitos de UTI. Hoje temos 362 pacientes na UTI. Ainda não temos todos os leitos prontos, por falta de equipamentos, especialmente respiradores. Estamos esperando nos próximos dias a chegada desses equipamentos e, portanto, vamos continuar nesse ritmo. Temos feito ações mais rígidas naqueles municípios com maiores taxas. Hoje, 6 municípios da Bahia reúnem quase 90% dos casos totais, e o foco e as restrições estão maiores nesses 6 municípios, já que eles juntos reúnem 90% dos casos ativos hoje no estado da Bahia. E a expectativa nossa, aí, como disse o Flávio, infelizmente eu não vejo no horizonte, eu não sou otimista com relação ao futuro do Brasil no período mais curto. Dado a saída do ministro, é um exemplo muito claro disso. 2 ministros da Saúde em 30 dias, se fosse por qualquer outros motivos, esse fato não seria tão relevante. Mas o motivo da saída dos 2 ministros é porque eles não quiseram, médicos que são, aceitar o receituário médico de alguém que não entende de saúde. Ou seja, eles não aceitaram receitar um medicamento, eles não aceitaram dar determinadas orientações médicas, porque não é especialista da área. Ou seja, eles preferiram ficar com a formação que eles tiveram ao longo dos anos na universidade ou nos seus pós-universidade, preferiram ficar com a ciência do que ficar com a bravata. Então, é muito grave. Em que país do mundo, se a gente parar para se perguntar, em que país do mundo o presidente da República está obrigando o seu ministro da Saúde a defender um remédio, a passar uma receita pela televisão, a dar declarações, a desautorizar o seu ministro, anunciar medidas que envolvem a saúde, se o ministro da Saúde está sabendo. Então, é vexatório isso é escandaloso. Então, independente, eu não quero aqui avaliar
as qualidades de nenhum dos dois ministros, acho que não cabe a nós essa avaliação. O que cabe é a perplexidade do motivo da saída deles. Então, não vejo no horizonte cenário de melhora para o Brasil. O Congresso Nacional, reunido diversas posições políticas, de A a Z, preocupado com a situação emergencial do Brasil. O Senado se reúne num sábado, quase entrando pela madrugada do domingo, para votar uma medida emergencial para socorrer estados e municípios. A Câmara, tentando dar a mesma velocidade, se reúne 2 dias depois e também vota, ou 3 dias depois, e vota esse pacote de apoio à federação, a estados e municípios. E, passada a urgência desses 2 instâncias democráticas, o presidente simplesmente bota o projeto dentro da gaveta e hoje está aqui dizendo que os vetos, quem vão definir são os governadores após a reunião. Quer dizer, não é sério isso não estamos falando de um governo que se propõe a governar com seriedade, como se as relações fossem pessoais, como se ele estivesse ajudando o governador A, B ou C. Nós estamos falando de estruturar entes federados para que eles possam dar assistência social, salvar vidas humanas e colocar a máquina para funcionar. Quem de nós não gostaria de estar com suas atividades normais, tendo aula nas escolas, o comércio aberto? Quem é o político que não gostaria desse momento de estar sendo aplaudido pelos comerciantes, de estar vendo seus alunos nas salas de aula? Quem é? Agora, não tem alternativa para nós. Esse vírus, eu digo sempre, ele é traiçoeiro. Como nós temos combinado tudo aqui com os prefeitos, tem um prefeito de uma determinada cidade que, há 10 dias atrás, me disse: governador, eu estou com números baixos aqui. Eu digo: você está com números baixos, mas todo dia está aparecendo um caso. Mas, com esse discurso do presidente, os comerciantes, os feirantes, o povo está me impressionando muito. Eu acho que eu vou abrir para ver como é que fica em uma semana. Eu disse: se você está na margem de uma BR, se você abrir uma semana, eu não dou 10 dias para explodir os casos e você começar a ter óbito. Aí você não teve nenhum óbito. Ele disse: o senhor não fica aborrecido? Eu digo: de jeito nenhum, eu quero fazer tudo combinado com você. Você quer abrir? Abra. Mas você vai ver que a situação vai se agravar. Ele me ligou há 2 dias atrás, desesperado, que ele explodiu o número de casos. Ele me ligou na hora que teve um óbito. 2 horas depois ele me ligou: governador, tive o 2º óbito. 6 horas depois ele me ligou e disse: eu tive o 3º óbito. E nós fizemos uma transferência de todo mundo que ele tinha lá para os hospitais do Estado, e eu, emergencialmente, estou contratando um hospital particular lá para montar, porque houve uma explosão de casos no município. Ou seja, não tem alternativa. Todos nós gostaríamos de estar vivendo outro modelo. Se algum de nós tivesse o mesmo sentimento que algumas pessoas têm, de desapego, de não ter respeito pela vida humana, eu vi alguns empresários, alguns políticos falando: qual o problema de morrer 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil? Então, para essas pessoas, pode abrir o comércio e morrer 100 mil, não tem problema, não. Então, mas para nós que valorizamos a vida humana, para nós que temos uma formação cristã de sentir a dor do outro, nós não conseguimos fazer isso, porque é fácil quando você está falando da morte dos outros. Mas eu aprendi, eu gosto sempre aqui, Manuel, na minha comunicação com a população, eu gosto de repetir sempre os ensinamentos de minha família, especialmente de minha mãe, e ela dizia assim: trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. Então, eu trato e busco tratar o filho dos outros, o pai e a mãe dos outros, como eu gosto de tratar os meus. Então, eu não consigo dizer para uma pessoa: vá para a rua, abra o comércio, se depois de 15 dias eu não vou ter um leito de UTI para ofertar para essas pessoas, porque vai estourar o número e vai faltar leito e vai morrer centenas, milhares de pessoas sem ter
ao menos, a oportunidade de uma assistência médica. Então, isso não é possível fazer. E, infelizmente, nós temos um presidente que conduz o país de forma irresponsável. E não só isso. Se a gente for olhar aqui a biografia de cada um, do nosso Casagrande, do Flávio, do Helder, de tantos outros políticos, de partidos diferentes, são pessoas que trabalharam, que construíram, que fizeram, foram referência na sua vida profissional em alguma área. Flávio aí, juiz, fez sua carreira como juiz federal. Então, cada um deu uma contribuição, deputados que estão há 4, 5 mandatos, presidiram comissão, fizeram parte da mesa diretora. Então, tem pessoas que construíram a sua vida com o trabalho, com referência. Infelizmente, hoje, quem conduz o país, ao longo da sua atuação, não se constituiu pelo trabalho, pela construção de algo positivo. Então, eu não tinha expectativa positiva, mas confesso que não tinha a dimensão do tamanho do desastre que seria, como está sendo hoje a condução no Brasil. Porque, além de não ajudar, eu digo às vezes assim para as pessoas, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Então, além de não ajudar, a atuação do presidente da República tem atrapalhado muito a ação de governadores e de prefeitos, e isso só faz piorar e retardar, eventualmente, uma retomada. Então, a gente olha para outras nações, quem conseguiu retomar mais rapidamente não foi quem ficou indeciso, se fecha, se não fecha, não foi quem ficou indeciso entre a vida e a economia. Se a gente olha para os países asiáticos, que ficaram poucos dias, eles não tiveram dúvida nenhuma do que fazer. E hoje eles já retomaram suas atividades. Então, essa hesitação, essa dúvida, essa guerra interna no país só vai agravando e prolongando as coisas, porque nós não conseguimos dar uma pancada, vamos chamar assim, na curva de crescimento, porque fica essa hesitação e essa guerra de versões no Brasil. Eu espero que a gente continue contando com o apoio do povo brasileiro, cada governador em seu estado, cada prefeito em sua cidade, e graças a Deus até aqui as aprovações dos governadores e dos prefeitos têm referendado e têm servido de estímulo aos governadores e aos prefeitos para manter essa política em favor da vida. Então, é dramático, mas nós vamos continuar perseguindo a vida e, paralelo à vida, a assistência social e, paralelo à assistência social, planejando a retomada o mais rápido possível para que a gente reúna as forças econômicas, os empresários, os investidores e, mesmo com baixa credibilidade do Brasil, para que a gente possa, no curto prazo, voltar a ter investimento, apostando numa modelagem com investimento privado, vindo do exterior, inclusive, em projetos de parceria público-privado, por exemplo, na área de saneamento, de abastecimento de água, que é uma área de uma capilaridade grande na geração de emprego e que a gente consiga recuperar boa parte do prejuízo desse momento, logo após passar o ponto mais crítico dessa pandemia. Para isso, vamos à outra rodada. Obrigado, governador. E podemos correr o risco, inclusive, de ter o ministro da Saúde e não o médico. Não médico. Eu não me surpreende, porque tudo isso que ele está fazendo, ele falou antes de ser presidente. A sua vida como parlamentar, o seu discurso no Congresso, era um desastre, né? E ele veio para apostar nisso aí mesmo. Ele não está nem preocupado e não vai ter proposta nenhuma, a não ser tentar desestabilizar os prefeitos e governadores, culpá-los pelo coronavírus, né? Mas nós estamos há já 1 hora de debate, agora temos que ir para os finalmente. O mundo todo discute, e agora eu acho que é chegado o momento, porque agravou a situação na medida em que milhões de brasileiros, e no mundo todo milhões de cidadãos,
estão afetados pela vida econômica, pela renda, pelas condições de sobrevivência. Eu acho que nós poderíamos, junto com o Congresso, os governadores dos estados, prefeitos, iniciar um grande debate. Já tem o debate, mas agora de forma concreta, propositiva, da criação de uma renda familiar. O país não tem como sair disso. O Brasil não tem como não ter uma política de renda familiar para atingir aí 40, 50 milhões de brasileiros, como ficou evidenciado. Então, nós temos, além de tratar do combate à pandemia que afeta todos nós, também já pensar em criar as condições. O Brasil tem condições. O Brasil é um país riquíssimo. Nós temos reservas cambiais. O país tem condições, como foi o orçamento de guerra, criar políticas. E essa seria uma política, porque o que é mais revoltante e o que mais repercute na vida de cada um, especialmente dos pais, especialmente das mães, que boa parte hoje de chefe de família são mães, de se defender e lutar junto ao Congresso, com as forças do empresariado, do próprio empresariado, daqueles empresários que defendem a soberania nacional, que querem um país independente. E se nós conseguirmos unificar pelo menos parte de toda essa força, nós conseguiríamos, que viria a amenizar grandemente e ajudaria no afastamento social, porque as pessoas teriam condições, no mínimo, de sobreviver e garantir a sobrevivência dos seus filhos. O Renato, o que é que pensa disso? Olha, Manuel, eu penso que nós estamos numa situação de muita fragilidade, porque todos nós já falamos aqui, assim, sem nenhuma crítica ideológica, sem nenhum interesse, a não ser a gente achar um caminho para este momento que a gente está vivendo. A gente vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise de saúde e uma crise política. Estamos vendo ela junto já há algum tempo, mas agora se agravou profundamente essa realidade. Quem tem o poder, nós estamos numa federação que é uma federação desequilibrada. O Rui disse aqui, assim, mais de 60% dos recursos ficam na União, de tudo que é arrecadado no país. Então, a nossa federação é uma federação muito precária, em termos de poder para os estados e poder para os municípios. Então, assim, quem tem poder para enfrentar uma crise mundial são os governos centrais. E é o que todos os líderes do mundo que têm uma visão estadista estão fazendo. Nós aqui temos até atitudes do governo com relação à economia, com relação à área social, mas atitudes muito descoordenadas, tá certo? Mas quem tem poder de emitir títulos, quem tem poder de até imprimir moeda, quem tem poder de aumentar seu déficit é a União. Se eu acabar o dinheiro aqui do Estado, eu paro de pagar meus compromissos, não tem outro caminho, eu não tenho como fazer dinheiro, trazer dinheiro do futuro para o presente, eu não tenho como lançar títulos. Então, quem tem esse poder é a União. A União precisava e precisa de ter uma coordenação nacional central para cuidar dessa área dos mais vulneráveis, para cuidar de uma política para os mais vulneráveis mais agressiva e permanente do que nós temos hoje. Bolsa Família, extraordinário programa de transferência de renda, mas o que nós vamos viver, o que nós já estamos vivendo, o que nós vamos viver nos próximos anos, esse ano e ano que vem, nós ainda não sabemos o tamanho, pela gravidade da situação que a gente vai vivenciar. Então, você pode falar assim, os governadores podem se unir e fazer isso. Nós podemos. Eu acho que a política dos governadores é uma política que tem feito diferença no país. Só que nós não temos instrumentos financeiros para a gente fazer isso, no tamanho que a gente vai precisar
pela desigualdade que vai se aprofundar nesse país. Então, é preciso, uma parte nós não podemos nos excluir, nos eximir dessa responsabilidade, então aquilo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, né, numa política de convivência com essa pandemia, de proteger os mais vulneráveis, mas nós temos uma limitação. Então, assim, é preciso que a gente faça isso na área social, é preciso que a gente tenha uma renda mínima para os brasileiros vulneráveis, é preciso que a gente tenha uma política industrial agressiva, como disse aqui o Flávio, assim, essa realidade que a gente está vivendo, ela expõe as mazelas que nós temos, não é de agora não, de históricas, tá certo? De uma política industrial, de um setor industrial que foi perdendo o seu poder, tá certo? De dar ao país soberania. O país que não tem uma indústria eficiente, uma política industrial adequada, ele perde a sua soberania. Nós somos dependentes da China, né, para comprar equipamentos, respiradores, somos dependentes da Europa para comprar alguma coisa, e nessa dependência, quando todo mundo vivenciou a mesma crise ao mesmo tempo, nós ficamos aqui a ver navios, literalmente, sujeito até a ter que correr risco em compras que, às vezes, não são tão seguras, num preço adequado, mas a gente sabe que o desespero nos leva a tomar medidas para tentar salvar a vida das pessoas. Então, assim, uma política na área social, uma política na área industrial, tá certo? A gente pode fazer, a gente está fazendo, a gente tem que fazer, mas nós somos limitados para isso, tá certo? Então, temos um limite para isso. Então, o momento exige uma mudança completa de prática do governo central. E, sinceramente, eu não vejo como isso pode acontecer. Sim, eu não vejo como isso pode acontecer. O governo federal tem até ministro que tem interesse, que a gente tem relação boa, mas, assim, a referência, a coordenação é do presidente da República, o sistema é presidencialista. Então, assim, o meu desespero é a incerteza da pandemia que nós estamos vivenciando, e meu desespero é a incerteza, né, de que passo político o Brasil dará. Nós estamos numa situação de muita precariedade na condição política, de muita instabilidade na condição política. Aqui não tem nada pessoal contra o presidente Bolsonaro, contra ninguém, mas seria muito importante que um estalo pudesse acontecer e o governo central pudesse coordenar essas ações, a gente ter uma direção única nesse país, porque aí sim a gente poderia ir juntos discutir política para amenizar essa realidade e deixar a disputa política para a hora correta, que é lá em 2022, quando vai ter a disputa política. Nossa prioridade hoje tem que ser salvar vidas e proteger os mais vulneráveis. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Renato, claro que não é função dos estados nem dos municípios a criação de uma renda familiar, mas por iniciativa desse... É função também, Manuel, é função também, assim. Mas, sei, mas a iniciativa... Nós temos nosso instrumento que a gente tem na mão é insuficiente para proteger todas as pessoas que a gente tem que proteger, tá certo? Eu não quero me eximir, não. Eu tenho um programa de renda básica, eu tenho aqui uma complementação do Bolsa Família, eu não quero me eximir disso, não, mas a gente não tem todos os poderes que a União tem. Claro que a gente sabe que os governadores estão implementando políticas sociais na ausência do governo federal. Mas a iniciativa é do governo federal. É ele que pode emitir, é ele que pode tomar essa iniciativa. O que eu quero dizer com isso... Quem pode nos salvar um pouco e que tem feito isso é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem tomado algumas decisões que tem, de alguma maneira, colocado o governo federal para adotar algumas políticas. Essa lei, esse projeto, de fato, de ajuda aos estados e municípios do Congresso Nacional foi importante na votação dessa matéria, por exemplo. Por exemplo, porque lá não vem nada. Vai vir só iniciativas no sentido de fragilizar a federação e criar condições de ele golpear o país. O que eu quero dizer com isso é que temos que, vocês que hoje são, na esfera política, detentores da maior força, os governadores estão bem hoje, perante a opinião pública. O Congresso está bem perante a opinião pública. Então, não adianta esperar por um governo que não quer, que não vai fazer. Eu teria que reunir o setor do agronegócio, por exemplo. Todos os insumos que eles usam são importados. Temos que ter um projeto
paralela que o governo possa fazer, no sentido de convencer essa gente na medida em que se construa um projeto para isso. Então, porque não vai acabar bem isso aí. Você sabe, tanto melhor do que eu, que na medida em que você tem um presidente que estimule a separação social, que não estimula a separação social, nós vamos aumentar de maneira espetacular o número de pessoas contaminadas, né? Então, eu queria passar a palavra para o Helder, no sentido de que o que é que ele acha que nós deveríamos tomar iniciativa independente do governo federal para que nós pudéssemos, os partidos, setor empresarial, prefeitos, todos quantos gostam do Brasil e querem encontrar uma solução, podíamos fazer. Helder. Já se despeçam, porque nós já estamos cumprindo o horário já. Perfeito. Bem, eu entendo muito semelhante ao que disse o Casagrande, que é fundamental nesse momento que nós possamos construir uma solução em que o governo federal possa exercer com o apoiamento do Congresso Nacional, com o apoiamento do Tribunal de Contas da União, dos órgãos de controle, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e também do Poder Judiciário, condições para que a excepcionalidade do momento, e a excepcionalidade ela é em saúde, mas também é uma excepcionalidade econômica. E deve o governo federal, na minha concepção, ter a ousadia de agir na proporção da dimensão do problema. É muito importante a ajuda emergencial que está sendo efetivada. Porém, e o Flávio abordou isso, deve ser feita de maneira mais desburocratizada. O governo do Pará, inclusive, entrou na Justiça, conseguiu na Justiça Federal aqui no Pará e também no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, liminar em que não exigia a validação do CPF, por exemplo, para diminuir as filas, diminuir a burocracia. Lamentavelmente, a Advocacia Geral da União recorreu e no STJ conseguiu suspender e voltando esta obrigatoriedade. Eu defendo que o governo federal deveria garantir das suas reservas, que ultrapassam R$1 trilhão de reais, que pudesse, a partir daí, assegurar com que a lógica do isolamento social pudesse estar agregado à garantia da renda para estas atividades econômicas e para a sociedade, para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Inclusive tendo um olhar muito atento aos micro e pequenos empreendedores, trabalhadores individuais e ao trabalhador informal, mas olhar segmento por segmento que esteja sendo atendido na proporção do impacto da sua atividade. E o governo federal tem que ter essa visão, a visão em que, neste momento, deve este governo central garantir, seja das suas reservas, seja emissão de moedas, seja alternativas que possam atender a 60 milhões de brasileiros que estão desalentados, desempregados, que estão abaixo da linha da pobreza e daí por diante. Esta é uma visão que tenho defendido. Aqui no campo local, no estado do Pará, nós fizemos as ações de um fundo local, o Fundo Esperança, em que 200 milhões de reais de recursos próprios do governo do estado estão sendo aplicados para micro e pequenos empreendedores e trabalhadores informais, com 0,2% de juros, 3 meses de carência e 3 anos de amortização. Além disto, nós estamos garantindo uma renda para 551 mil alunos da rede estadual, em que as famílias, e não é por família, é por aluno, recebendo R$80
para garantir com que o alimento possa estar assegurado. Porém, nós temos as nossas limitações, como já disseram os colegas que me antecederam. Nesse momento, é um momento de convocação nacional. Acho que nós não devamos desistir desta convocação nacional. Nós não devamos imaginar que todas as dificuldades, todas as diferenças sejam capazes de tirar as nossas forças. Acho que nós devemos continuar unidos, trabalhando. Os governadores têm tido esta sintonia. É fundamental, mesmo que seja difícil, nós continuarmos a dialogar com o apoio da Justiça, com o apoio do Poder Legislativo, buscar o diálogo com o governo federal, buscar o diálogo com aqueles que sejam capazes de dialogar e fazer com que a sociedade, acima de tudo, possa estar compreendendo o momento em que nós estamos vivendo e, inclusive, compreendendo aquilo que as experiências no campo internacional demonstraram, de que todos os países que foram capazes de fazer o sacrifício inicial são aqueles que estão conseguindo fazer a devida retomada e retomando, inclusive, mais precocemente do que aqueles que insistiram a desconstruir a ciência, a desconstruir a medicina. E o papel de todos os atores, seja quem tem mandato ou quem não tem, o papel de todas as lideranças, o papel de todos os agrupamentos setoriais, sejam eles empresariais, sejam eles sindicais, sejam eles partidários, todos devem participar no seu ambiente, exercendo a sua liderança para que o Brasil possa se unir. E eu tenho dito isso de maneira muito insistente. O único adversário do Brasil nesse momento deve ser o coronavírus. Qualquer outra disputa, qualquer outra briga, qualquer outra diferença nos toma energia no momento em que nós temos irmãos que estão perdendo a vida. Aqui no Pará, hoje, nós chegamos a 1.200 irmãos e irmãs que perderam a vida. Não é correto da minha parte, enquanto eu assisto irmãos perdendo a vida, eu perder tempo com briga política. Portanto, é esse sentimento que todos nós devemos pregar a todo instante para que consigamos, nessa grande união em torno da vida e da defesa do Brasil, nós consigamos fazer esta travessia. E este fórum de debate plural, em que diversos partidos, através das suas fundações, debatem este momento, em que governadores que dialogam neste momento de maneira convergente, mas são de campos muito próprios, ideológicos, esse exercício todo fortalece para que em cada estado nós possamos garantir com que a nossa população se proteja e diminua tudo de mal que este vírus tem causado a todos nós. Eu queria agradecer, Manuel, agradecer ao Rui, agradecer ao Flávio, agradecer ao Casagrande. Queria, inclusive, pedir perdão, mas a minha primeira pergunta que eu recebi do Manuel foi sobre as dimensões do Pará. Eu já estive no Marajó agora pela manhã e eu tenho uma agenda agora às 4h30 na região nordeste do estado, onde nós estamos terminando um hospital regional para mais 120 leitos clínicos e 40 leitos de UTI. Se Deus quiser, com 15 dias nós vamos estar entregando já a parte dos leitos clínicos e logo em seguida os leitos de UTI. E eu preciso correr para lá para poder fazer a vistoria e também já iniciar o processo da organização social que já estará recebendo o hospital para botá-lo em funcionamento para salvar a vida da população. Então eu queria pedir desculpas, porque senão daqui a pouco o horário não me permite chegar lá e voltar a tempo antes do escurecer. Mas deixo aqui a minha gratidão pelo convite e, acima de tudo, a minha gratidão aos colegas que têm trabalhado junto com a gente e a todos que nos assistem nesse momento. Vamos trabalhar cada vez mais juntos para salvar o Brasil. Muito obrigado a todos. Um abraço, Helder. Felicidades. Um abraço. O coronavírus não tem cor ideológica. Para que possamos divergir amanhã, temos que superar essa crise.
Parabéns a ti pelo trabalho que vem desenvolvendo e sucesso aí. Muito obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Eu queria, então, passar para o Flávio Dino, para que ele... Claro que não há como você, ninguém sabe a duração, a superação desse problema. Mas eu acho que ele sairá, o Brasil, como um mundo diferente, mais solidário, um mundo onde há maior respeito pela pessoa humana, menos egoísta, menos hipócrita, né? E que possamos construir e evitar futuras crises. Está aí para vir, não sei quando, a crise da questão da natureza, né? Essa que ninguém quer cuidar, que ninguém quer zelar, daqui a pouco ela vai também causar alguma crise que possa afetar a população mundial. Então, Flávio, já encerrando, tu pudesse dizer alguma coisa com respeito à perspectiva de que essa parada, esse fechamento, né, que foi feito lá no Maranhão, ele possa começar a apresentar resultados positivos. Ontem eu conversava, Manuel, com um grande companheiro do nosso campo político, da esquerda, que é o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL. Conversávamos acerca desse importante gesto que ele adotou, um chamado à unidade política do nosso campo, não apenas em relação ao Rio de Janeiro, mas penso que em relação a todo o país. E nesta conversa com o Freixo, nós lembrávamos de um texto e de várias entrevistas do Hobsbawm, em que ele dizia que o século XX havia começado na Primeira Guerra Mundial. Em larga medida, por analogia, a pandemia do coronavírus talvez seja vista daqui a um século como o começo efetivo do século XXI, pela bifurcação que está diante dos nossos olhos: civilização ou barbárie, união ou dissolução. Não há possibilidade de nós sairmos disto tudo, desse emaranhado ao qual nos debruçamos nesse debate, sem nós lembrarmos dos paradigmas, ou seja, do sistema de crenças e valores. Quando nós falamos o tempo inteiro aqui da primazia da vida sobre valores materiais, nós estamos falando de um modelo de sociedade e de uma ideologia, ou seja, de um ideário, de um conjunto de proposições acerca do mundo que nós queremos viver. Isto está objetivamente em disputa agora, porque um dos colegas, acho que foi o Rui ou o Casagrande, aludiram ao fato de haver essas teses genocidas, segundo as quais pouco importa se vão morrer 10 mil, 20 mil ou 100 mil, como se cada vida humana não fosse em si mesma sagrada e, portanto, inegociável. Não há monetização da vida no nosso esquema de pensamento. De modo que considero, sim, Manuel, que nós temos à nossa frente esta bifurcação, essas alternativas. Nós podemos ter uma saída civilizacional para o Brasil, em que se articulem amplas forças, tem o chamado da frente do bom senso, que, portanto, ela é pluripartidária e multiideológica. Ela preserva a democracia como um valor que atue como uma premissa para, inclusive, nós possamos disputar destinos econômicos, projetos econômicos. Mas, infelizmente, nós podemos ter outro cenário, que é um cenário de caos social, de anomia, de desespero. E este cenário de caos é objetivamente desejado pelo fascismo brasileiro, porque os fascismos, historicamente, se nutrem exatamente disto. Os autoritarismos de direita florescem
exatamente no terreno do desespero, do pânico, do medo. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, cuidamos dos nossos deveres primordiais, abrir leitos hospitalares, cuidar das medidas preventivas, defender a saúde da população, mas, ao mesmo tempo, procurar exatamente isso que você disse, Manuel, poder olhar o futuro, qual é a perspectiva. E acho que a questão democrática deve presidir as nossas abordagens para o cenário pós-pandemia. Isso está vinculado intrinsecamente a uma reorganização da economia brasileira em bases mais solidárias. Dizer não ao salve-se quem puder e defender mesmo aquilo que tratamos. O Casagrande aludiu há pouco. A Constituição dá esses poderes ao governo federal. E, portanto, imaginemos o seguinte, é uma pandemia nacional. Imaginemos se os governadores e prefeitos se reunissem e dissessem, bom, como é um problema nacional, ele é do governo federal, e nós não vamos fazer nada. Nós vamos esperar o governo federal se virar. Basta inverter, portanto, o argumento para entender que, assim como os leitos hospitalares estão sendo conduzidos por nós, pelos governadores e pelos prefeitos, do mesmo modo a questão econômica tem um papel essencial do governo federal, e quem determina isso não somos nós, governadores, é a Constituição da República. Eu acredito muito firmemente que devemos perseverar no caminho da prevenção. Tivemos essa experiência do lockdown aqui na ilha de São Luís, a meu ver, uma experiência exitosa, finalizamos amanhã, no domingo. Os indicadores sanitários das próximas semanas, creio que vão demonstrar este acerto, e, sobretudo, devemos manter esse clima de unidade, de entendimento, o mais amplo possível. Aí eu concordo com todos que falaram, a união mais ampla possível, com quem queira. A nossa dificuldade é que o Rui fala sempre dos ensinamentos da mãe dele, eu lembro da minha, que diz sempre que dor não briga quando um não quer. Ora, por oposição, dor não se junta quando um não quer. Então, nós estamos há meses dizendo para o Bolsonaro, olha, nós queremos conversar, mas ele diz o tempo todo que não quer. Então, nós estamos diante disto. Agora, eu acredito, quem sabe, que ele possa. Outro dia eu disse para o Caiado, leva o Bolsonaro aí para Goiás, dá um banho ele aí no Rio Araguaia, pode ser que faça um milagre, e ele volte outro. Quem sabe, né? Seria bom para o Brasil. Seria, sobretudo, bom para ele, para o Bolsonaro, que deve ser uma pessoa profundamente infeliz, cercado de tanta paranoia, de tanta perseguição, um semeador de ódio contra tudo e contra todos. Ele brigou com a Alemanha, brigou com a Noruega, brigou com a Argentina, brigou com os ministros dele, brigou com o Sérgio Moro, brigou com esse outro que saiu agora, o que mal entrou, brigou com o Bebiano, que infelizmente faleceu, saudoso, brigou com esse Mandetta. Então, ele briga com todo mundo, briga com todos os governadores. Então, realmente, deve ser uma pessoa muito infeliz. Eu disse, Caiado, eu sou cristão, acredito na recuperação, na regeneração de todos. Caiado ficou de ver se conseguia esse milagre, mas até agora não apareceu. Viu, Rui? Vê aí um rio aí, bom aí, lá de Espírito Santo, que já tem a Santíssima Trindade no seu nome. É a capital é Vitória. A capital é Vitória. É o governador do Espírito Santo. Porque a essas alturas a gente tem que acreditar que alguma coisa vai acontecer. Porque nós precisamos, eu espero... Estou aqui rezando e orando para que isso aconteça. Pois é, Renato, é isso mesmo. Então, vamos nos juntar com a Santíssima Trindade. A nossa união é tão grande que nós queremos a Santíssima Trindade do nosso lado, não só o Espírito Santo, mas para poder ver se é possível que a gente tenha condições melhores, porque realmente é um drama. Nós estamos exaustos física e psicologicamente. Então, eu quero louvar esse trabalho, Manuel, conduzido nesse momento simbolicamente por você, mas todos os presidentes de fundações e os presidentes de partidos, porque permite que nós nos alimentemos de energia cívica reciprocamente, para que a gente não sucumba a tantas dificuldades. Meu abraço especial para todos os centenas de brasileiros e brasileiras
que, para nossa honra, nos acompanharam nesse período. E, após a pandemia, convido a que visitem o nosso estado, visitem o Maranhão. Serão todos muito bem-vindos. Prazer, Renato, Rui e Helder. Sempre aprendo muito com vocês todos, já que Helder foi embora, agora eu fiquei na posição do mais novinho daqui. Então é um prazer sempre. Mas nem parece, viu? Eu fiquei esperando o Helder ir embora para eu poder dizer isso. Senão o título seria dele. Então, como mais novinho, como Benjamin aqui, eu quero agradecer muito por poder aprender com vocês. Obrigado, Manuel. Um abração. Um abraço. E queria... O Rui é do nosso campo político e eu conheço a posição dele e as preocupações que ele tem no sentido da unidade do campo popular. A esquerda mundial, ela vem já há muito tempo, em decorrência de vários fatos históricos que eu queria analisar, sofrendo por uma falta de avaliação, de autocrítica, de aprofundamento de uma discussão, no sentido de você evoluir. Os princípios não mudaram, né? Eles continuam iguais e cada vez mais fortalecidos, a maneira e o modus facienda que temos que discutir. E aqui no Brasil me preocupa muito essa divisão. Nós não temos alternativa, como ficou provado nas últimas eleições, chegar em 2022 divididos. Porque a direita, o Bolsonaro, eles vão descartar. Eles vão inventar outro Bolsonaro. O sistema, sustentado basicamente pelo sistema financeiro, eles já estão preparando algum nome capaz de dizer que agora esse é bom, esse nos enganamos com o Bolsonaro, e a oposição vai de novo dividido para 2022. Como eu disse, eu conheço a posição do Rui, eu acho que é fundamental, e os governadores têm um papel também fundamental nisso, né? E tentar influenciar, chamar as grandes lideranças, que para divergir nós temos que ter um regime democrático. A democracia precisa ser preservada. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse que está aí, a nossa sorte é que ele é capitão, né? Parece capitão. Ele foi expulso do exército, ele não é general. Então, ele certamente não vai contar com o apoio dos setores das Forças Armadas, que eu também acredito que eles têm aí um momento dificílimo. Quer dizer, já imaginou o Brasil sofrer uma ruptura democrática num momento desse? É impraticável, a não ser por um maluco desse. Então, Rui, eu acho que uma das tarefas que nós temos pela frente, dos partidos políticos, de todos aqueles que querem um Brasil decente, independente, soberano, um país grande, que ele já é grande, a potencialidade, as reservas de riqueza que o Brasil tem, que o coloca como 7ª, 8ª potência mundial, tem como brigar e tem como incluir todos esses brasileiros. Então, eu queria de ti uma opinião sobre esse tema, que é fundamental, creio, para a sobrevivência, especialmente do setor mais excluído da população brasileira. Manuel, eu quero primeiro concordar com você. Eu acho que outras nações do mundo, até muito mais desenvolvidas, com a melhor distribuição de renda que a nossa, nessa pandemia, entenderam definitivamente qual é o caminho e estão já anunciando investimentos vultosos por parte do governo federal de cada país em garantia de renda para a sociedade, em investimentos e financiamentos a custos baixos para o setor empresarial, principalmente com foco naquele setor que tem mais capilaridade, que são os pequenos e médios empresários. Mas eu quero, do mesmo jeito que eu sou pessimista, apesar de ser cristão como Flávio Dino,
e acreditar sempre em milagre. Afinal de contas, aqui tem o Senhor do Bonfim, agora tem uma santa baiana, que é a irmã Dulce. Mas acho que a Bahia pode resolver o nosso problema, então, Flávio. Mas eu vejo nesse cenário, não só esse cenário da pandemia, mas eu vejo um cenário novo no Brasil recente, positivo, que é o fortalecimento da federação através da união dos governadores. Isso é novo no Brasil. Nós experimentamos no mandato passado o início desse processo, a partir de 2015, se intensificou. Já existia aqui na região Nordeste a reunião dos governadores do Nordeste, até na gestão do Wagner, começou com outros governadores do Nordeste, mas eu diria que a partir de 2015 se intensificou no Nordeste e pós 2018 se intensificou no Brasil essa união. Então, um fenômeno novo que nós temos, positivo, é essa congregação. É evidente que tem posições diferentes, tem divergências, mas essa posição a favor da federação, a favor da democracia, a favor do compartilhamento de decisões e do poder nacional com os entes federados, estados e municípios. Então, nisso aí eu aposto muito, nessa união dos governadores. Acho que essa união pode ajudar a condução do Brasil, inclusive após o pico da pandemia, agora junho, julho. Essa união pode dar acenos, junto com o Congresso Nacional, de tomada de decisões, aprovação de projetos que reabilitem a economia, o emprego, a renda. Também entendo que nosso país não tem alternativa sem garantir uma renda mínima para as pessoas, que seja algo mais amplo e mais ressignificado até do que o Bolsa Família, mas definitivamente nós precisamos de algo nessa linha e acho que essa união dos governadores ela vai nos ajudar muito. E ela vai nos ajudar, acredito eu, se assim continuemos, para 2022. Que mais do que, Manuel, a eventual pretensão de, nessa eleição municipal, na próxima eleição municipal, ter, no primeiro turno, candidaturas únicas, o que nós precisamos unificar, na minha opinião, é a nossa leitura sobre a realidade, não só brasileira, no mundo. Tem a ver com o avanço do capitalismo, com o modelo do capitalismo, o avanço, eu diria, da exclusão de parcelas significativas das pessoas do mercado de trabalho. Cresceu o número de jovens desempregados em vários países ricos do mundo. A Espanha chegou a ter 40% no período recente de seus jovens desempregados. Se cresceu na Europa o sentimento anti-imigração, fruto da escassez do emprego, da escassez de oportunidade. Se a gente viu renascer partidos de extrema-direita na Alemanha, que não existia votação, nem que nós pudéssemos classificar como irrisória, não existia votação em partidos com perfis fascistas na Alemanha, e nas últimas eleições nós começamos a ver isso reaparecer. Isso tem a ver com, e que tem aí um lastro na eleição do próprio presidente dos Estados Unidos, com a eliminação de milhões de empregos em vários países do mundo, fruto do modelo concentrador de desenvolvimento do capitalismo que se adotou. O modelo concentrador financeiro associado ao avanço espetacular e rápido da tecnologia excluiu milhões de pessoas, jovens, inclusive, de boa formação, com qualificação do mercado de trabalho, da oportunidade de uma renda, não vou nem dizer de um emprego formal, mas de uma renda mínima, de oportunidade de realizar seus sonhos. E isso fez florescer os piores valores, ou piores sentimentos em alguns seres humanos, de pregar a partir daí o ódio, o racismo, o preconceito contra a imigração, contra pobre, contra nordestino, contra negro. Então, em cada país do mundo, isso se manifesta de um jeito. E aí eu quero aqui me associar ao que o Flávio disse. Nós precisamos buscar a união,
dos homens e mulheres, independente da sua filiação partidária, que defendem um marco civilizatório diferente desse, do ódio, do preconceito, do racismo, do machismo, da violência contra a mulher. Enfim, são valores nefastos que se associam para formar um determinado espaço de atuação política, de pregação de notícias falsas, de calúnia. Quer dizer, é um ambiente da sociedade carregado de ódio, de rancor, de mágoa. Então, não é esse o ambiente que nós queremos para o Brasil, para nossos filhos, para nossos netos, e acho que nós temos que ter essa responsabilidade, Manuel. Eu acho que, independente da filiação partidária de cada um, nós temos que ter no horizonte, que nós precisamos construir qual é o cenário, pavimentar essa estrada da unidade dessas pessoas. Repito, para mim, não interessa a filiação partidária das pessoas, o que interessa é qual é a visão do mundo, qual é a visão de Brasil que essas pessoas vão defendem. Então, eu digo isso, que isso é mais importante, porque, eventualmente, se a gente vai ter uma ou duas candidaturas, se vai conseguir unificar ou não no primeiro turno, porque se nós construirmos essa base, a unidade, mesmo que seja no segundo turno, será automática, será consequência disso. E se nós construirmos daqui para lá, na nossa área de atuação civilizatória, humana, de inclusão social, ataques entre nós, aí é muito complicado lá na frente essa mensagem para a população não vai entender. Então, eu acho que nós temos que construir e eliminar por completo qualquer visão de ataque. Uma coisa é você ter uma posição diferente, eventualmente brigar pela sua posição ou pela sua visão específica do detalhe do programa econômico, do programa social. Outra coisa é você fazer ataques frontais a lideranças ou a pessoas ou a partidos do nosso espectro político, no viés de desqualificar essas pessoas ou essas forças, porque isso, na minha opinião, nós só estaremos ajudando a essas visões fascistas se fortalecerem. Então, nesse aspecto, eu sou otimista. Acho que nós ganhamos, acho que Casagrande é testemunha disso, o Flávio, quanto nós temos conseguido unidade com pessoas de um espectro político bastante amplo. Um comentário, Rui, com sua permissão, claro. É que o movimento que a gente tem que fazer agora, ele tem que extrapolar os nossos limites ideológicos, entendeu? Assim, é isso aí. É um ambiente civilizatório que a gente tem que buscar, da valorização da vida. A gente tem que ir além dos limites das outras eleições passadas, entendeu? Assim, de diálogo. Bom, pleno acordo, tenho plena concordância. Acho que nós temos que ampliar nossos horizontes para buscar um outro marco de convivência no Brasil. Não pode ser esse patamar. Nós não podemos... até de disputas civilizatórias, se for o caso, para a gente fugir do fascismo, entendeu? Dos reacionários, tem que fugir disso. Nós não podemos estar, concordo plenamente com você, o patamar até de disputa política, partidária, de construção de projeto do Brasil, não pode ser esse ambiente. Isso é um ambiente que destrói a imagem do Brasil, o país vai afundando a cada ano, a cada mês, com essa visão. Então, perde todo mundo, perde os empresários, perde o povo mais pobre. O Brasil está perdendo com isso. E o que se fortalece é só ódio, rancor, mágoa, calúnia, difamação, xingamento. Quer dizer, você não consegue mais dialogar. Nós estaremos dispostos a atender qualquer convite do presidente da República para sentar. Parece que ele está, pelo que eu vi as declarações dele na imprensa, ele estaria pedindo ao presidente Rodrigo Maia que marque uma reunião, pelo que eu entendi, no dia 27. Estaremos participando sempre. Eu encaminhei, inclusive, hoje uma mensagem para o presidente Rodrigo Maia, assim, dizendo que ele é uma pessoa para nos ajudar a achar um caminho, entendeu? Assim, ele pode nos ajudar nisso, sim, sem dúvida. Ele e o Alcolumbre do Senado, nós estaremos dispostos a participar de qualquer reunião, mas Manuel, eu tenho essa esperança de que esse diálogo, a gente vê, quando eu digo de partidos diferentes,
Eu quero aqui citar, por exemplo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é um jovem, me parece que a filiação dele é do PMDB, se eu não me engano. PSDB, mas é um jovem talentoso, tem mostrado preocupação com o seu povo, independente lá do meu partido fazer oposição a ele, ter crítica, ter posições diferentes, mas um jovem governador tem mostrado coerência. Nós temos conseguido dialogar com o governador de São Paulo com os mesmos parâmetros. E, repito, nós estamos falando de marco civilizatório, de respeito pelo próximo. Nós não podemos estar o tempo todo. É cruel, chega a ser desumano conosco. O Casagrande deve sentir isso, o Flávio deve sentir isso. Você está preocupado com a vida humana, sentindo a morte das pessoas que você conhece, de médico que trabalha nos seus hospitais. Um médico aqui que morreu essa semana, que era amigo de minha esposa, lá de Jiquié, da cidade dela. Filho único de uma mãe que o sonho dela, uma pessoa pobre, era ver o filho formado em medicina, o filho, um jovem talentoso, já há 40 e poucos anos. Em 24 horas, estava trabalhando, sentiu falta de ar, foi direto fazer a tomografia, já estava com 75% do pulmão comprometido, saiu da sala de tomografia, foi direto para a sala de cirurgia, foi ser entubado, e em 24 horas estava morto. Então, você está sentindo a dor do outro e você abre seu celular, é só ataque, é só calúnia, difamação. Então, chega a ser algo desumano, patrocinado economicamente por uma rede de ódio. Então, o Brasil não vai para lugar nenhum desse jeito. É essa perplexidade que a gente fica. O que nós estamos vendo é uma homenagem à estupidez. As pessoas acham bonito ser estúpido. Xingar, ofender, parece que virou uma virtude para algumas pessoas, ofender, caluniar. Então, mas eu tenho esperança, eu acho que nós temos conseguido avançar nessa diferenciação da política, ou seja, um ambiente onde nós consigamos dialogar, mesmo tendo posições diferentes, de um outro ambiente que se prega ódio, raiva e calúnia. Então, eu aposto muito nisso no pós-pandemia, nessa reafirmação do Pacto Federativo através da convivência e da união dos governadores e o diálogo mais franco, mais direto com o conjunto dos prefeitos. Eu quero parabenizar aqui, Manuel, você e toda a equipe aí pela ideia e nos colocar à disposição para outros debates e mandando um abraço aqui fraterno a Flávio, desejando aí sucesso nas suas medidas. O Casagrande está ainda pegando a pressão menor ainda, eu acho que o Flávio e o Helder e o Camilo no Ceará estão pegando o peso maior nesse momento e desejar a vocês que possam sair mais rapidamente dessa situação e esperar que a gente consiga, o Brasil inteiro e a Bahia também, superar esse momento difícil. Parabéns, Manuel, e parabéns a todas as fundações aí que organizaram. Obrigado. Obrigado, Rui. Então, nós passamos de 2 horas, né? Eu acho que é um horário que foi amplamente propositivo, os resultados certamente são bons. Eu queria dizer que a próxima conferência será no dia 18 agora de maio. O tema será coronavírus, isolamento social e saúde pública. Eu queria perguntar aí ao pessoal que coordena, ao Davi ou alguém que coordena esses encontros, se podemos encerrar. Então, companheiros, eu queria agradecer a todos vocês pela contribuição, e no final dela ficou aqui mais do que evidenciado a necessidade de nos unirmos todos, especialmente aqueles que são do campo popular, que precisam fortalecer a crença do povo na democracia e que o ódio que é disseminado, ele não tem a vez, não tem espaço no meio dos brasileiros. Então, muito obrigado a todos, um bom fim de semana e vamos trabalhar, vamos nos unir, vamos construir um Brasil melhor. Muito bem. Muito obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, hein?